Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Estamos aqui no oferecimento do restaurante Esquina Mineira para apresentar Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. E hoje nós temos aqui um assunto que é muito palpitante e muito importante para a sociedade brasileira, que é a reestruturação da Advocacia Geral da União. Para aqueles que não sabem, a Advocacia Geral da União é o escritório de advocacia da União, da Administração Pública Federal. Então, temos aqui como convidados duas pessoas ilustres, o doutor Alan Titonelli, que é o nosso presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, e temos aqui esta presença linda da doutora Joana Dark, que é a presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia Geral da União, doutora Joana Dark, né? E vamos conversar bastante sobre um projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo, visando reestruturar a Advocacia Geral da União. Mas me permita, eu vou fazer aqui um breve histórico. A AGU é uma entidade que nasceu com a Constituição Cidadã. Em 1988, a AGU foi criada, né, por força daquela Constituição chamada Cidadã, e ela veio exatamente para poder defender os interesses da União, que antes era defendido pelo Ministério Público Federal. E a AGU, em 93, então, surgiu a Lei 73/93, exatamente criando a estrutura. 20 anos depois, praticamente, surge um novo projeto para poder, talvez, atualizar, né, e diante das experiências passadas, né, fazer com que a AGU pudesse se modernizar cada vez mais. Esse projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional e lá está sendo debatido. Evidentemente que é um projeto do interesse de toda a nação. Mas antes de ouvir o doutor Alan, antes de ouvir a doutora Joana, nós gostaríamos de ouvir o ministro da Advocacia Geral da União, o doutor Luiz Inácio Adams, que nos concedeu uma entrevista e falou sobre esse projeto que está no Congresso Nacional. Quais os avanços que motivaram a elaboração desse projeto de lei para ser debatido no Congresso Nacional? Bom dia a todos, bom dia, Raimundo. Olha, a Lei Complementar da AGU é um projeto que vem sendo discutido na instituição há uns 3 anos, praticamente, desde que eu assumi. Nós vamos estar debatendo ela internamente, debatemos no Conselho, debatemos com todas as entidades e órgãos da AGU. E essa lei, ela procura consolidar os avanços que a AGU teve nos últimos anos. Ela consolida pela incorporação definitiva da Procuradoria-Geral Federal no âmbito da AGU, consolida pela incorporação efetiva e definitiva da Procuradoria-Geral do Banco Central, que não estava claramente dentro do sistema da AGU, e ela traz alguns avanços. Hoje, por exemplo, nós temos uma reserva legal de cargos dirigidos a advogados públicos na ordem de em torno de 10% dos cargos em comissão da AGU. E essa proposta dos 66 cargos que são hoje reservados passa a mais de 300, 350 cargos que passam a ser reservados à ocupação de advogados públicos no âmbito da instituição. Não resta dúvida que esse aumento é um grande avanço, até no sentido de consolidar cada vez mais a instituição com funcionários de carreira, né? Mas tem um pequeno ponto que tem gerado uma polêmica muito grande também, ministro, que é a questão do artigo 2º do projeto, que fala que são membros da Advocacia Geral da União aqueles exercentes de cargos em comissão, ou seja, aqueles que são indicados pelo titular da pasta, mas que não teriam feito concurso, ou seja, sem vínculo com a instituição, vínculo que eu digo de natureza permanente. A grande preocupação, inclusive hoje em dia se fala muito nisso, é que a instituição, apesar de várias conquistas, mas a instituição fique sujeita a um possível aparelhamento da máquina estatal sob o aspecto ideológico ou partidário. Essa é uma preocupação e principalmente para aqueles que ajudaram na fundação, né, na criação, melhor dizendo, e na consolidação da AGU, no sentido de uma instituição permanente do Estado. Então, existe essa polêmica, o que o senhor podia esclarecer para a gente sobre isso? Não, olha, é importante que aqueles que vêm atuar na instituição, sejam eles de carreira efetiva, sejam eles ocupando cargo de comissão,
tem que estar sujeito às mesmas responsabilidades que a lei atribui a essas pessoas. Ou seja, ela tem que estar sujeita às mesmas regras de responsabilidades, de regras éticas, regras de procedimento que estão aplicadas a toda a instituição. E a instituição, ela está para completar 20 anos. Ela viveu, se cresceu em 5 períodos de gestão presidencial e 3 presidentes da República. E nesse período, a instituição nunca foi aparelhada. Hoje, a instituição ela tem o espaço de preferência de ocupação de cargos por advogados públicos e servidores de carreira também, na ordem de 90% da sua estrutura, né? Então, essa realidade não decorreu de uma reserva legal, decorreu da prática institucional que vem sendo realizada durante todos esses anos. Então, não é a reserva legal, e é errado dizer que a lei permite isso, porque ela não está contraditória, não está eliminando o que é uma cultura da organização. Agora, a lei ela faz avanços porque ela tem que estruturar-se nesse tempo. E é necessário que a advocacia também aproveite na formação da sua gestão, na formação da sua posicionamentos, a experiência que é trazida para aqueles que muitas vezes não são advogados de carreira. Ela não pode se fechar à sociedade. Então, eventualmente, sim, venham participar da instituição pessoas que são advogados e que tragam uma experiência para a instituição. Mas isso não torna a instituição vulnerável, porque a instituição ela tem uma estrutura, uma cultura de 20 anos que a lei não muda. Aliás, ela reforça essa cultura, exatamente porque a reserva, que é estritamente legal, é ampliada. Ou seja, de 11% passa de 50% algo que é reserva legal. Então, nós podemos dizer que o objetivo efetivo, né, do artigo 2º é para fim de responsabilização de todos que, de alguma forma, prestem serviço dentro da instituição. Exatamente. Um outro ponto que tem servido muito para alimentar a polêmica é com relação à questão da elaboração de pareceres, né? Quer dizer, alguns advogados da União, alguns membros da carreira, têm dito que isso retira a autonomia funcional do advogado. E aí eu gostaria de saber com o senhor, na verdade, qual é o objetivo. Olha, primeiro, a lei ela avança fortemente a criar uma blindagem. Ela tem um dispositivo que claramente impede ao advogado impede o advogado de ser punido por emissão de uma opinião jurídica. Isso está claramente um dispositivo que blinda, exceto por erro, por dolo, ou seja, intencionalmente ele não fornece não presta esse aconselhamento corretamente, ou por erro grave. O advogado público, ele possui a sua opinião e exerce ela plenamente. Agora, a opinião dele não pode desconsiderar, ignorar, na hora que ele aconselha o administrador público, da opinião da instituição, que não é só dele, ele não é a instituição. A instituição é toda a estrutura organizacional da AGU que tem no seu topo o advogado-geral. Então é evidente que quando ele vai aconselhar o administrador, ele tem que apresentar ao administrador a opinião que é da instituição, e não só a opinião dele, como se ele fosse a instituição, né? Porque isso se torna, de fato, um erro grave. Então, nós podemos dizer que ele pode tranquilamente emitir um parecer, dar a sua opinião, que pode até ser contrária àquilo que já está, vamos supor, sumulado, mas ao término do seu parecer ele tem que dizer que se curva a um entendimento que já está pacificado. Ele apresenta a posição da instituição. E por que isso é relevante? Porque o administrador público, ele é submetido a escolhas na qual ele precisa saber uma posição uniforme. Você não pode ter uma orientação jurídica no Amapá e outra radicalmente contraditória e contrária no Rio Grande do Sul. Você precisa ter posições o mais uniforme possível, porque a administração é única. As pessoas que vão ao Estado buscando serviços públicos do Estado têm que ter
em relação a esse Estado, uma condução uniforme do Estado. O cidadão brasileiro não pode ir, por exemplo, como já aconteceu no passado, e esse exemplo é muito claro, por exemplo, ir no Rio de Janeiro, e ter, por exemplo, na hora que ele oferta uma garantia para uma execução, ter uma avaliação, uma posição diferente da posição que tem Recife ou tem São Paulo. Porque isso acontecia na PGFN em relação a algumas garantias. Então, você, ao determinar uma uniformidade de procedimento nessas práticas, você acaba tendo também uma conduta uniforme para a sociedade. E essa uniformização, ministro, ela, inclusive, ancora, salvo engano, a questão da segurança jurídica para os próprios órgãos da administração pública, não é porque um parecer da AGU aprovado pelo presidente da República normatiza, né, no âmbito geral da administração pública. Então, para que haja segurança, né, a necessidade realmente dessa uniformização. Agora, ministro, os servidores da AGU aceitaram aquela proposta do governo de 15,8%. E nessa proposta ficou acertado também que se criaria um grupo de trabalho para estudar a possibilidade da questão de honorários, né, para os advogados públicos. Nós já temos assim a data de quando esse grupo começa a trabalhar, quem são os membros, que hora a gente já se reúne, essa coisa toda. Essa data não está fechada ainda, mas ela vai ser logo em seguida. Esse é um compromisso que eu assumi no âmbito da AGU, de organizar esse trabalho, procurando estruturar essa questão da sucumbência. A sucumbência é um resultado direto da ação do advogado, né? E pelo termo do estatuto ele é apropriado ao advogado. No âmbito do setor público, evidentemente que isso não é tratado linearmente como uma apropriação particular. Então ela precisa de todo um processo de regulamentação. Eu tenho defendido, até por conta do subsídio, que pelo menos esse recurso venha para a instituição em termos de aplicação no âmbito da instituição. Mas é um debate que precisa aprofundar, e eu acredito que isso nós vamos fazê-lo nesse grupo e incorporar ideias, sugestões sobre esse tema. Mas você acredita que ainda nesse mês de setembro a gente consiga ter esse grupo? Eu acho sim, eu acho que não tem problema nenhum, é uma questão só de implementar essa solução, inclusive aproveitando até a própria lei complementar, que é um instrumento que está tramitando e pode ser regular essa matéria, né? Perfeito. Para finalizar, ministro, nós temos na Constituição, no artigo 131, o reconhecimento da essencialidade da AGU para a justiça. E isso leva ao entendimento de uma simetria remuneratória. E essa simetria ainda não foi atingida, o que tem, inclusive, provocado uma evasão muito grande dos quadros da AGU. Muitas vezes o candidato passa no concurso para advogado da União, ao mesmo tempo faz outro concurso, né? E como para o Ministério Público ou para a magistratura, enfim, para outras carreiras, ele tem uma remuneração melhor, ele opta por aquela outra função. E então isso tem trazido, evidentemente, um prejuízo, né, sob o aspecto até intelectual, né, e técnico-jurídico, para a instituição. O senhor vê alguma possibilidade de se atingir com a maior brevidade essa questão da simetria remuneratória? Olha, esse é um debate que acho que tem que acontecer, ele é mais complexo porque a simetria remuneratória ela tem uma diferencial pelas funções, porque é o seguinte, no âmbito do judiciário nós temos uma realidade, inclusive em termos de progressão funcional, que não é a mesma da advocacia pública. Então, eu acho que nós precisamos alcançar algum nível de simetria, inclusive no topo da carreira. Ou seja, aqueles que estão ao final da carreira têm que receber a remuneração, um subsídio equilibrado com a remuneração que é fixada para as demais carreiras jurídicas. Agora, nós precisamos compreender também a realidade da nossa estrutura de carreira e de como elas podem evoluir, né? De forma a permitir, por exemplo, que a estrutura de carreira hoje, que é uma estrutura
pequena, reduzida em termos de níveis, e com pouca diferenciação meritocrática entre seus níveis, seja de fato estruturado pelas diferenciações. Tu precisa ter, por exemplo, quem ganha mais não só pelo tempo, mas pela responsabilidade. Perfeito. Bem, o nosso tempo é curto e quero aqui deixar um apelo, né? Eu, que sou também membro da nossa carreira, da AGU, eu estou aqui desde 93, ministro, e sei do sofrimento dos servidores de apoio. Se puder, encaminhe o quanto mais cedo, aprove o quanto mais cedo esse quadro de apoio, porque realmente é um pessoal essencial, fundamental aqui para a instituição. Com certeza. Eu acho que esse plano é uma das... Eu, quando assumi a instituição, chamei a mim duas grandes tarefas. Uma delas é a da lei complementar, que foi encaminhada, e outra é esse do quadro do plano de carreira dos servidores da instituição. E é uma grande coisa que nós já chegamos a um entendimento com o planejamento sobre essa questão e acredito que rapidamente nós vamos ter uma resposta a essa demanda. Ok. Bem, Alan, diante dessa matéria que você acabou de assistir, diante da manifestação do nosso ministro Luiz Inácio Adams, o que você, como representante maior da nossa categoria, poderia falar? Bem, eu acho que as entidades da Advocacia Pública Federal têm um consenso de trabalhar com propostas e princípios a serem melhorados nessa lei complementar que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Acho que o primeiro princípio somos nós defendermos a exclusividade das atribuições da Advocacia Pública Federal, porque essa exclusividade, ela privilegia a eficiência, ela privilegia a regra do concurso público, ela privilegia a meritocracia e, ao mesmo tempo, evita ingerências políticas através de um órgão definido constitucionalmente como uma advocacia de Estado, conforme prevê a nossa Constituição. Uma outra proposta que nós defendemos é a questão da garantia da discricionariedade técnica do advogado público. Essa discricionariedade técnica ela é prevista constitucionalmente aos advogados de uma maneira geral, seja ele privado ou público, e também no Estatuto da OAB. E, em termos gerais, eu acho que a grande preocupação é de combater qualquer dispositivo que dê margem a uma politização do órgão. Eu acho que esses são temas intrínsecos a serem analisados e cotejados com essa lei complementar encaminhada nesse primeiro momento para o Congresso Nacional. Você colocou essa questão da politização. Na entrevista com o ministro, nós até colocamos o risco que o artigo 2º, da forma como está redigido, dê margem a um aparelhamento da máquina estatal. Ou seja, eu acho que cabe primeiro nós colocarmos o seguinte: a Advocacia Geral da União, ela não é um órgão de governo, ela é um órgão de Estado. Ou seja, é para defender os interesses perenes da sociedade e não os interesses circunstanciais de governo, né? E colocando dessa forma, nós temos que realmente tomar todo o cuidado necessário para evitar que se crie flancos que permitam, de alguma forma, né, uma interpretação futura ou até mesmo presente, né, que venha a permitir que se faça um aparelhamento da máquina do Estado. Isso seria extremamente danoso para a sociedade, né? E eu creio que a doutora Joana, enquanto presidente da ANAJU, também andou ouvindo muito seus associados, né? E o que eles falam sobre esse projeto, Joana? Também é nessa linha de raciocínio, é buscar alterar esse texto que está lá, principalmente esse artigo 2º, que mesmo sem a intenção, né, de se aparelhar a máquina do Estado, mas termina permitindo, né, se alguém quiser dar um outro tipo de interpretação. Enfim, é essa também a preocupação da ANAJU? Sim, a ANAJU, agora participando desse momento histórico também, né, quando dessa renovação, dessa atualização da lei complementar, integra o Fórum também Nacional da Advocacia Pública e ajudou a construir, a criar a AGU, que nós chamamos a instituição que é filha da democracia, porque ela surgiu com a Constituição Cidadã. Sim, os nossos associados, sim, falam a respeito, têm essa preocupação com relação à ocupação de cargos que não seja exatamente aqueles que integram efetivamente os membros da carreira. Então, há essa preocupação com relação a essa independência que pode ser tirada da instituição.
mas pelo que o ministro hoje colocou, ele deu a entender realmente que não haverá esse tipo de situação. E que, né? Inclusive, me parece que, como o projeto poderá ser emendado inicialmente pelo relator, né, que nem sequer ainda está designado, Exatamente. mas nós podemos propor uma nova redação, né, que não dê qualquer margem de dúvida, não é isso? Sim, nós vamos procurar discutir o máximo que for possível, discutir todos esses temas e exaustivamente, exatamente para evitar que qualquer aprovação de um dispositivo possa dar margem ou interpretação de acordo com o interesse político de alguém que esteja ocupando o poder naquele momento. O artigo 131 estabelece a essencialidade da Advocacia Geral da União, da advocacia pública, né, para o funcionamento da justiça, né? O que nos leva, evidentemente, à simetria remuneratória entre as diversas outras instituições que também, né, são essenciais à justiça. Mas essa simetria remuneratória não chega nunca. O que está acontecendo? Passado 20 anos e até agora nada. Por que nós não conseguimos ainda chegar naquilo que está estabelecido constitucionalmente? Bem, eu acho que o texto constitucional é claro ao permitir essa simetria, além, eu acho que dos dispositivos que o nosso colega Raimundo Ribeiro citou aqui agora, a gente pode citar também o ADCT, artigo 29, parágrafo 2º, que fala claramente que aos membros do Ministério Público que exerciam essa função também de defesa do Estado, antes de 88, poderiam fazer opção por ingresso nesse novo órgão surgido com a Constituição, que é a AGU. Então deixa claro o texto constitucional, no momento em que permite ao membro do Ministério Público fazer uma escolha para o ingresso numa nova instituição, ele não permitiria que essa nova instituição tivesse prerrogativas e remunerações inferiores àquela que tinha sua origem naturalmente. Eu acho que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho político, e esse trabalho político de convencimento do Congresso Nacional que é importante para evitar justamente o canibalismo entre as instituições jurídicas, entre as funções essenciais da justiça, entre também a magistratura federal. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade por parte do governo federal, na medida em que, se a gente for ver orçamentariamente, a União gasta apenas 5% do seu orçamento com o pagamento dos seus servidores, e tem muitos estados com um comprometimento muito maior do seu orçamento e já implementam essa isonomia entre as funções essenciais da justiça. E isso tem uma consequência imediata, né? Porque o que a gente vê, né, é que às vezes a pessoa faz concurso para a AGU, para o Ministério Público, para a magistratura, aí no momento que ele é chamado para a AGU, 2 meses depois ele é chamado, vamos supor, para o Ministério Público, que está ganhando um pouquinho mais, né? Então ele imediatamente sai da AGU e vai para lá. Quer dizer, então a evasão de quadros é muito grande, o que causa até uma certa instabilidade, né? Certamente, eu acho que esse é um grande problema decorrente da nossa evasão existente hoje na AGU. Hoje a gente tem cerca de 30% dos aprovados nos concursos nem chegam a tomar posse. Então é um índice muito grande, que a gente sabe que o concurso para a AGU é um concurso difícil, é um concurso que quem passa para a AGU passa para qualquer outro concurso. E muitas vezes o Estado brasileiro está propiciando uma formação deficitária dos órgãos, que na maioria das vezes a pessoa não vai escolher a sua profissão não por vocação, mas sim pela remuneração. Eu acho que isso tem que ser mudado, porque aí nós buscaremos uma maior eficiência do Estado brasileiro. Coloca-se o patamar remuneratório isonômico, conforme prevê a Constituição, e aí nós estaremos valorizando a eficiência entre todas essas carreiras, evitando esse canibalismo, evitando a grande evasão hoje existente na Advocacia Pública Federal. Perfeito. Bem, eu quero aqui, então, agradecer a presença do Dr. Alain, né, que é o presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, pelos esclarecimentos prestados. Quero agradecer muito a minha amiga doutora Joana Dark, que é presidente da ANAJU, e ela começou a falar da ANAJU. Eu quero dizer que a ANAJU nasceu nos corredores do Congresso Nacional, no momento em que se lutava pela criação, né, da Advocacia Geral da União. Ali surgiu a ANAJU, que é a mãe de todas as outras entidades, né, que congregam os advogados públicos federais. A ANAJU realmente teve essa participação importante com o apoio irrestrito do Dr. Saulo Ramos. A questão que eu queria complementar também, que eu percebo que é a necessidade de uma conscientização também da sociedade
de conhecer o papel do trabalho do advogado público federal. Que, na verdade, quando se fala advogado da União, procurador que defende os interesses da União, na verdade, nós estamos defendendo os interesses da sociedade. Quando atuamos na implementação de políticas públicas, nós estamos defendendo os interesses da sociedade brasileira, como um todo. É verdade. Quando se recupera dinheiro, como recentemente se noticiou aí, a recuperação de 468 milhões de reais, exatamente, né? Esse dinheiro vai para os cofres públicos. Exatamente. Para investimentos, né? É o dinheiro do povo que está ali. Nós já tivemos ação, ganhos, a AGU já foi vitoriosa em ação trilionária, de mais de 2 ou 3 trilhões de reais. Imagina o que isso representa nos cofres públicos e do interesse da sociedade. Não é? Quantas políticas públicas deixariam de ser implementadas em razão do pagamento de um valor tão alto como esse, né? Perfeito. Agradecendo a minha amiga doutora Joana Dark, agradecendo ao Alain, nós voltamos daqui a pouco. Bem, estamos de volta agora com a presença do doutor José Vieira, que é o nosso presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB do Distrito Federal. E ele vem mostrar para a gente a cartilha que foi lançada no dia 11 de setembro, né, numa parceria com a Fé Comércio. E me parece que tem até notícias boas aí, no sentido de que essa cartilha poderá ser distribuída para quem tiver interesse em recebê-la. Doutor Vieira, esteja à vontade. Muito bom dia a todo ouvinte de Brasília. A cartilha de direito do consumidor foi lançada no dia 11 de setembro em parceria com a OAB do Distrito Federal, a seccional do Distrito Federal e a Fé Comércio. A sua distribuição está sendo feita na 516 Norte, no 3º andar, na Sala das Comissões. O cidadão consumidor brasiliense que tiver interesse em ver a cartilha, ler e saber um pouco dos seus direitos, pode passar no 3º andar do prédio da UAB, na Sala das Comissões, e pode pegar o seu exemplar gratuitamente. Ali nessa cartilha, você, cidadão, encontra algumas informações bem interessantes para você. Tem os endereços onde você pode pedir informações, os telefones, enfim. A cartilha é uma espécie de um código de defesa do consumidor comentado. É interessante, busque lá o seu exemplar. Muito bem, veja que é mais um grande serviço prestado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, e a Fé Comércio, que disponibiliza para o consumidor uma cartilha explicativa, onde ele tem ali todas as informações necessárias para que ele possa realmente ter resguardado os seus direitos enquanto consumidor. Bem, meus amigos, o tempo urge, nosso tempo é muito limitado e encerramos aqui o programa Tribuna Livre no oferecimento do restaurante Esquina Mineira e, se Deus quiser, no sábado que vem, de meio-dia a meio-dia e meia, estaremos juntos novamente. Bom dia.